Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vou comentar novamente sobre a situação do Joaquim Levy, que eu comento desde o dia que ele chegou a esse governo. Eu sempre fui contra a chegada do Levy, a entrada do Levy nesse governo petista. Primeiro porque eu achava que o Levy era um estranholinho, uma pessoa extremamente diferente do ponto de vista ideológico da Dilma Rousseff e do Guido Mantega. Então fica extremamente estranho como é que essa pessoa vai entrar e ser apoiado pelos petistas. É uma coisa impossível, como se tornou aí, claro que é impossível. É óleo e água, não se misturam. Mas o que acontece? Que eu venho observando o seguinte, que o Joaquim está fazendo tudo para não ser um estranho nenhum. Ou seja, se igualar perfeitamente aos petistas, ao Guido Mantega. Porque olha só, a primeira grande derrocada do Joaquim Levy foi quando ele foi para o TCU, sem avisar nada, sorrateiramente, não é? Por debaixo dos panos, pedir para que se aprovasse as contas da Dilma. Eu estrilei aqui com um vídeo sobre isso. Achei aquele imoral e achei que quem era capaz de um ato daquele não merecia a credibilidade que ele parecia ter no mercado. Por ser uma pessoa direita, uma pessoa transparente. Uma pessoa transparente não vai ao TCU, um ministro da Fazenda não vai ao TCU escondido e pedir coisas impossíveis, tá certo? Então aquilo já me deu o sintoma do que Joaquim Levy era uma pessoa muito flexível, tá? Muito bem, agora eu estou vendo mais ainda que ele tenta ajudar a Dilma de qualquer maneira, da maneira mais antiética possível. Ele, em reunião com o Temer, promete coisas para o Temer e o Temer vai e oferece aos deputados e senadores. E, em seguida, o Joaquim Levy breca, ou seja, desgastando a posição do Temer junto aos congressistas, que é uma política da Dilma. Ou seja, ele está fazendo isso por ordem da Dilma. E é lamentável que esse rapaz seja usado dessa maneira. Eu já o chamei uma vez o guri da Dilma, por isso. Porque ele me parece que cumpre ordens da Dilma. Segundo, Joaquim Levy, eu não vi até agora uma ação do Joaquim Levy que eu pudesse registrar como uma coisa nova, diferente, que fosse capaz de resolver a situação do Brasil. Porque ele veio para quê? Ele veio para fazer o ajuste fiscal, porque diziam que ele é um mão de tesouros. E segundo, ele veio para controlar a inflação. Uma coisa depende da outra, inclusive. Mas o que me parece que Joaquim, a única coisa que ele soube fazer foi aumentar a taxa de juros, inclusive de uma maneira errada, porque a inflação brasileira é de oferta, não de demanda. E essa política de aumento da taxa de juros é justificável e funciona quando a inflação é de oferta. Isso aí para mim já era um erro. Eu sempre, toda vez que eu aumentava a taxa de juros, eu sempre fazia um vídeo como esse aqui, dizendo que a inflação ia aumentar. E foi o que aconteceu. Está aumentando, não para de aumentar. Inclusive em função do próprio aumento da taxa de juros. Porque aumenta a dívida pública do Brasil. E aumentando a dívida pública do Brasil, aumenta o déficit, consequentemente a inflação vai para as alturas. Então o Joaquim Levy não me convence como economista. Inclusive, o ajuste fiscal, não tem ajuste fiscal. E outra coisa, não está sabendo fazer ajuste fiscal. O ajuste fiscal não é só cortar despesa. O ajuste fiscal pode ser feito também pelo lado da receita. Olha, eu posso cortar todas as despesas que foram desnecessárias ao crescimento do país. E utilizar esse volume cortado de recursos, que seria gasto em despesas deficientes, usar como investimento. Por exemplo, investimento em infraestrutura. E fazer um plano realmente para investir no país. Um país que precisa
todos os tipos de investimento. Por que Joaquim não tem um plano, onde, olha, investimento em infraestrutura, rodoviária, estradas rodoviárias, estradas marítimas e estradas aeroviárias. Tudo aí precisa de investimento. Outra coisa, tem aí o carro elétrico, tem energia sustentável. Por que não ter um plano de investimento nessas áreas? Se nós não temos dinheiro, vamos chama os investidores internacionais, tem uma liquidez muito grande no mercado. E falta de crescimento nas economias. Traz tudo aqui para o Brasil e mostra, dá 5, 10 anos de isenção de imposto de renda, por exemplo. E vamos fazer esse Brasil crescer. Agora fica nessa ladainha de cortar uma despesinha aqui, 10 ministérios. O que adianta 10 ministérios? 1.000 cargos, 1.000 cargos estão disponíveis para os governantes, né? De um total de 22. Ou seja, 5% só desses cargos. Muito bem. É esse o tipo de ajuste fiscal que você fez para poder recuperar a economia? Não tem como. Só aumentando a taxa de juros, como eu estou dizendo aqui, e fazer ajuste fiscal, e mal feito, não recupera a economia. Um ajuste fiscal tem que ser feito bem feito. Não é só cortar despesas, tem que aumentar as receitas. E não vejo uma palavra só em relação ao aumento da receita. Só em cortar despesa. Cresce o país? Não cresce. Não cresce. Vai crescer quando tudo estiver quebrado. Aí sim, a inflação vai acabar, porque já quebrou, porque do aumento da taxa de juros. Tudo isso, ou seja, os remédios vão matar o doente. Depois que matar o doente, e aí vão tentar recuperar. Outra coisa, se acreditava que o Joaquim Levy tinha condição, né, e pela sua presença como ministro das Finanças do Brasil, o grau de investimento do Brasil, o Brasil não iria perder esse grau de investimento tão cedo. Eu acho que, inclusive, apostar nisso é porque se imaginava que ele ia tomar algumas medidas que evitassem isso, mas ele não teve. Não teve capacidade de fazer nada, Joaquim. Até agora eu não vi uma ação do Joaquim que possa ser registrada com uma nova atitude em relação ao que estava acontecendo antes. Então, as coisas estão aí e brevemente nós vamos ver, o Brasil vai perder o grau de investimento com o Joaquim ou sem Joaquim. Ou seja, Joaquim me parece muito bem, assim, é aquela história da emenda ser pior do que o soneto. Eu não vejo diferença entre o que o Joaquim está fazendo e o que o Guido Mantega fazia. Não houve essa distinção. O Joaquim não trabalhou para mostrar que ele é diferente, que ele conduz melhor a política econômica do Brasil. Não demonstrou isso. Ou seja, continua tendo déficit fiscal e alto, continua a economia caindo e fortemente, continua aumento da taxa de juros para fazer mais ainda aumentar a inflação e mais ainda reduzir o crescimento, reduzir não, aumentar a recessão nesse país. Que solução é essa? Então eu acho que o Joaquim tinha que sair logo. Já o Paulo Scaff já está dizendo, vem para cá para segurar a inflação e fazer o ajuste fiscal. Não está fazendo uma coisa nem outra, está fazendo isso com o aumento da taxa de juros somente. Ou seja, ele não tem nada, não tem plano, não tem nada para fazer. Até agora eu não vi um plano do Joaquim em algum lugar, dizendo, eu quero fazer isso, isso e isso. Não existe. Como é que vai se fazer a recuperação da economia se você não tem plano para isso? Eu não sei realmente de onde veio esse prestígio do Joaquim. Eu já dizia no início que o Joaquim não era um economista de renome, um economista que pudesse se apostar todas as cartas nele, que ele poderia recuperar o Brasil. E a situação que ele entrou mostrou incompetência política. Ele
entrar num esquema desse, eu já sabia que isso era... o resultado dele é o que está acontecendo aí. Não mudou uma vírgula do que está acontecendo. Das previsões que existiam de recessão, de déficit fiscal, não mudou uma vírgula. O Joaquim não contribuiu com nada, ao contrário, eu acho que o Joaquim contribuiu para aumentar o déficit fiscal, aumentando a taxa de juros constantemente. Ok, pessoal, eu acho que está na hora de Joaquim sair, não tem o que fazer aí. Perdeu a credibilidade. Ele não tem credibilidade nenhuma ética, porque ele foi ao TCU e está fazendo o que faz com o Temer, uma jogada da Dilma. Então quem age assim perde a credibilidade. E eu dizia logo no início que Joaquim talvez perdeu uma grande oportunidade ao entrar nesse governo. Porque eu acho que depois dessa entrada dele, com o sucesso dele, isso vai ser colocado nas costas dele, esse insucesso aí. Por quem? Pela própria Dilma e o senhor Lula estão prontos para botar isso nas costas dele. Tá certo? E, por isso, ele jamais terá a chance novamente de ser algum ministro no país. Um abraço para vocês. Muito obrigado e até a próxima.